E hoje, no Corujão Mar Azul, nós vamos estar com ela, Andréa, idealizadora, coordenadora do projeto Casa Biel, Associação Gabriel da Costa Coelho. Um trabalho que tem auxiliado várias famílias, tá? Crianças com problema de câncer, ajudado na estruturação, na recuperação. E, além de tudo, tem ajudado essas famílias a reencontrarem um caminho. André, é uma honra te receber aqui no Corujão Mar Azul, tá? Obrigada, Uma honra imensa. prazer. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado Eu por que partilhar. agradeço, né? Eu que agradeço ter a chance de estar aqui explicando um pouquinho do que é a casa, a importância que ela tem aqui na nossa região. Só tenho a agradecer. André, queria ouvir de você assim, fala um pouquinho, porque não é fácil, né? Mãe, tá? E de repente você viu toda a trajetória, todo o processo, teu filho crescendo naturalmente, de repente teu filho vai acometido de câncer. E vocês foi tudo muito rápido, com certeza pegou desprevenido. E vocês conseguiram sensibilizar praticamente o Brasil todo, porque foram jogadores de futebol, foram pessoas que estavam envolvidas na campanha para auxiliar. Sim. E assim, toda essa energia, essa luz, que com certeza tocou no coração dessas pessoas e hoje também repercute no nosso país e fora, com certeza. Que você faça um pouquinho sobre o projeto, então, Casa Biel. Claro, um prazer. Então, a Casa Biel, ela começou, como você falou, né? Realmente de tudo que o Gabriel viveu. Porque até os 12 anos o Gabriel nunca teve nada. Ele era aquele adolescente que jogava futebol, que fazia tudo, nunca tinha ficado doente, mal tinha ido para um hospital. Então, quando nós percebemos, diante de várias, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo, é muito claro, todos os sintomas que ele estava, que eram sintomas do câncer infantil. Mas como mãe leiga que não tinha noção, eu continuava procurando o que meu filho tinha, porque ele estava cada vez mais pálido, não queria mais fazer nada e era uma criança extremamente dinâmica, porque o Gabriel começou a tocar bateria com 2 anos de idade. Então você imagina, para tocar bateria com 2 anos de idade, jogar futebol o tempo todo, ele não parava, ele cresceu sempre muito bem, nunca teve nenhum problema. E aí com 12 anos nós descobrimos que ele estava com leucemia. Leucemia e leucemia mieloide aguda, uma leucemia muito grave, que geralmente dá em pessoas acima de 60 anos. 13% só que dá em adolescente. Este tipo de leucemia, né? Porque existem várias categorias. E o que aconteceu? Ali começou a trajetória, porque nós nos vimos desesperados como pais, querendo a cura do nosso filho, sem entender nada, indo para o hospital. E o Gabriel começou o tratamento dele no Joana de Guzmão. Quando ele começou lá, ele chegou num estado muito grave. E ali ele já teve 2 AVCs e uma série de complicações durante o início do tratamento. Então, assim, foi bem difícil, foi bem pesado tudo que o meu filho viveu. Mas ele tinha uma garra absurda, sabe? Que realmente só vinha, não tem como dizer que não é de Deus, porque não tem como. Humanamente, eu escutava dos médicos: sinto muito, eu acho melhor você se despedir do seu filho, que ele não passa de hoje. Porque quando eu entrei no hospital, eles falaram assim: olha, o caso é tão grave que tem 1% de chance. Como quem diz, não, nem tenta. Eu falei: não, é 1% que eu preciso. O Gabriel precisa de uma chance. Nós estamos aqui para isso. E realmente, passamos em Florianópolis durante 5 meses. Ele teve muitas coisas, teve melhoras e pioras, até que houve a recidiva, que precisou do transplante de medula, né? E o transplante de medula foi algo que ganhou, assim, nós fizemos aquela campanha, a campanha Força Biel, que entrou muitos jogadores, como você falou, Fábio, entrou muitos jogadores, entrou muitas celebridades, muitas pessoas mesmo do meio, né? Desse meio todo de televisão, rádio, que podiam divulgar para que isso se propagasse cada vez mais. E eu tive uma informação do Redome, porque o que acontece? O Redome é justamente o órgão onde ficam todos os cadastros de doadores de medula óssea. E nesse ano que nós fizemos a campanha do Gabriel, que foi feito de início de agosto de 2015 até agosto de 2016, assim, que ficou direto, né? Depois a gente continuou e tudo, mas nesse período foi direto. Houve um aumento no banco de medula de 1 milhão de doadores. Então você imagina quantas pessoas não conseguiram
a cura, de repente, do seu, né, da doença, seja de um linfoma, de uma leucemia, não importa do que seja. Porque eu falo assim, um doador de medula para você encontrar é 1 em 100 mil, alguém igual a você. Agora, alguém igual a você e com o mesmo tipo sanguíneo, a gente refina isso para 1 milhão. Então, é algo, como eu brinco com o pessoal, que é mais do que você ganhar na loteria, porque é muito difícil você encontrar alguém dessa forma. E o Gabriel, após 1 ano de muita campanha, passou por muita coisa nesse processo, ele conseguiu o doador dele, conseguiu a cura, mas infelizmente ele partiu, nos deixando uma missão gigantesca. E ele partiu de uma parada cardiorrespiratória, porque ele já estava, né, não tinha mais células malignas no organismo dele, estava as células do doador, mas ainda estava numa briga constante, porque o transplante é algo bem complexo. Só que ele estava muito fraco, porque foram 18 meses, foram 18 blocos de quimioterapia. Então, quem viveu essa realidade entende hoje a dor do outro. Dentro do hospital, Fábio, nós vivemos, é o que eu falo para as pessoas, você tem a sua família externa e você tem a sua família do hospital. Porque no hospital todo mundo se ajuda, porque não tem como, você não entra num hospital oncológico, numa ala oncológica de um hospital para passar um dia. Você nunca fica um dia. Quando você percebe, você está 1 semana, 1 mês. A primeira internação do Gabriel, eu fiquei 65 dias sem sair do hospital. Revezava você e teu esposo? Sim, mas assim, eu ficava direto, eu revezava mais só para sair para tomar banho, para me arrumar e voltar, porque não consegue, mãe mesmo, mãe, pai, que são mãe e pai, não conseguem ficar longe, né? Não tem como. Então, realmente, eu ficava direto no hospital, nós largamos tudo para ficar em função do Gabriel, porque foi muito grave a situação dele, além da leucemia, teve os AVCs, então paralisou todo o lado direito, ele precisou de muita físio, precisou de fisioterapia, precisou de fono, porque ele simplesmente, quando ele voltou depois dos AVCs, ele não falava, olhando fixo pro teto e não se mexia. A gente falou, e aí? E agora? Vou deixar meu filho assim? Não, existem milhares de formas de você poder dar uma qualidade de vida. É uma das coisas que é o projeto principal da Casa Biel, que é o acolhimento dessas famílias, dessas crianças, sim, dar qualidade de vida. Durante o tratamento, né? Durante todo o tratamento oncológico, que é um tratamento pesado, porque não significa que a pessoa está fazendo um tratamento e ela não precisa de uma fisioterapia. Ah, não, mas ela não fez na perna. Tá, só que a parte da quimioterapia, ela debilita toda a parte pulmonar, ela vai debilitando as coisas. André, tem idade específica? Então, assim, pode pegar qualquer pessoa, né? Qualquer idade criança. Que vocês, assim, no Agora, caso, na Casa Biel. Na Casa Biel, nós atendemos de 0 a 18 anos. Entendi. Então, eu tenho bebezinha lá que chegou para mim com 45 dias. Hoje está com 5 meses, a coisa mais linda. Nós temos a Cíntia, a nossa fisioterapeuta, que faz um trabalho com ela maravilhoso. Tem a Grazi, que é a nossa fono, porque ela precisou de muita fono. Porque a Lorena, essa bebê, inclusive, foi uma que mexeu com a casa de uma maneira absurda. Porque todos os que estão ali são muito importantes, não tem nem o que falar. Eu tenho paixão por todos eles, né? Mas ela me fez transformar uma área que eu tenho lá em questão de horas. Que lindo! Sabe? Porque eles me falaram assim, olha, ela nasceu, teve várias complicações, nasceu com uma leucemia transitória e é síndrome de Down. Então, ela tem mais complicações, né? Aí me falaram, olha, ela precisa urgente de fono porque ela tem que aprender a deglutir. Eu falei, tá bom. Aí é aquilo, você vai com o coração, né? Tenho todas as profissionais que são maravilhosas. A minha equipe é fantástica, a equipe da Casa Biel, elas fazem um trabalho. Eu brinco com elas e com todo mundo que não é porque é minha equipe, porque eu falo que elas são minhas mesmo, porque elas pegaram a minha dor e entenderam o que é fazer pelo próximo. Então, realmente elas fazem um trabalho maravilhoso. Realmente vocês fazem um trabalho maravilhoso. Você, teu esposo, todas as pessoas que fazem parte desse projeto, que com certeza ajudou muita gente e ajuda bastante pessoas a se reencontrar. Porque no momento desse a pessoa fica perdida. Fica. Totalmente perdida, desorientado, não sabe o que faz. Você imagina uma mãe, igual você falou, foram 65 dias, a primeira vez. E naquele momento, quem é que vai me ajudar? Tem alguém para ajudar?
que eu vou fazer? Porque não adianta só cuidar do meu filho. Sim. Eu preciso gerar recursos financeiros para manter isso, para me manter. Exatamente. Porque meu filho não é só a parte do tratamento ali. Existe toda uma estrutura por trás. Sim. E vocês não tinham uma casa Biel para ajudar vocês. Não, exatamente. Existem algumas casas de apoio, né, a nível de Brasil, mas o papel que a Casa Biel veio desempenhar, nós não temos. Realmente é uma casa piloto. Né? É o que eu brinco com o pessoal, que eu preciso fazer com que essa flua normalmente para poder abrir as outras, para que consiga ajudar outros lugares e outras crianças. Por que que eu falo isso? Porque a casa ela vem com essa parte do acolhimento, mas não é só para Itajaí, e sim para a região toda e até mesmo o estado todo, ou como eu estava conversando, que se me liga uma mãe lá do Espírito Santo, como já aconteceu. Né? Teve uma mãe do Espírito Santo que o filho precisou ser atendido aqui em Joinville. Você vai falar que não vai atender? A gente tem que atender. O nosso papel é esse, é acolher, é trazer, é cuidar. É justamente o que nós não tivemos. Porque eu ainda, né, eu dou graças a Deus quando eu fui para São Paulo, porque minha família é de São Paulo. Então, querendo ou não, você tem a família como suporte. Mas a grande maioria não tem uma família como suporte. Então, isso é muito sério. Então, a casa, ela tá ali para dar esse suporte. Para dar o suporte tanto da parte, eu falo jurídica, se precisar, né, dessa parte toda assistencial, porque eles precisam muito. A grande maioria não tem condições de manter todo um lado financeiro e ainda por cima, né, segurar essa parte toda que precisa. É medicamento, é fralda, é suplemento, a própria alimentação, tudo isso nós oferecemos. E quando é de longe, a casa tem os quartos. Nós temos quartos na casa, que também a mãe pode vir, ficar com o seu filho, passar por toda a equipe e depois volta para casa. Né? Fica uma semana, 10 dias, depois pode voltar. E aí assim ela continua. Quando é adolescente, nós temos alguns adolescentes que ficam uns 10 dias, volta para casa e continuam online. Por quê? Porque além da psicologia, que dá para você fazer online, nós temos a pedagogia, que é essencial. Eu falo que é essencial porque quando eu cheguei em São Paulo, aqui eu não tive nem essa condição de começar a pensar nisso, né? Porque o Gabriel estava numa situação muito grave. E lá, quando eu me deparei num hospital, que você tem a parte da quimioterapia, radioterapia, o Gabriel até não precisou de rádio, mas tem parte cirúrgica também, e tem toda essa equipe multi, inclusive a pedagogia. Porque as crianças, perante, né, lei, elas não podem ser reprovadas porque elas estão num tratamento muito grave. Então, elas estão com atestado, leva para a escola tem que acatar. Mas e aí? A vida passa, porque o tratamento nunca é um mês. Né? Muitas vezes leva 6 meses, 1 ano, 2, dependendo do caso. Eu tenho uma adolescente na casa que está fora da escola há 2 anos, porque ela precisou fazer um transplante de medula. E aí, vai ficar sem aula? Porque não pode ir para a escola, está com a imunidade lá embaixo. Está totalmente neutropênica, como nós falamos, né? Quando você está sem imunidade. Como que você vai ficar numa sala cheia de alunos que está resfriado, que está com isso, todo mundo, todos nós podemos pegar qualquer coisa. Como é que vai ficar? Para ela, pode ser fatal. Porque o que para nós é um resfriado, para ela vira uma pneumonia. Então, nós temos os professores que dão aula para eles, trazem material, eles auxiliam, nós levamos para a escola para poder manter, para que continue esse vínculo, porque precisa. Eles não deixaram de ser crianças, eles não deixaram de ser adolescentes, eles continuam. Então, por que a gente tem que tirar a escola deles? Então, nada melhor do que você ter todo um auxílio, né, com professores. Nós temos aula de música na casa, tem aula de inglês, tenho parceria com uma escola de inglês em Itajaí que também dá para eles. Então, assim, é muito legal, sabe? Assim, tudo que a casa veio a oferecer foi o que eu gostaria que tivessem feito por nós. É gostoso quando você fala dos profissionais que te auxiliam. Sim. Alguns devem ser voluntários. Sim. Alguns, assim, olha, eu vou te falar, Fábio, que ficaram comigo durante 1 ano e meio, todo mundo era voluntário. Que lindo. Sabe? Toda a equipe que eu tenho hoje, mesmo a multi, com a parte da pedagogia e tudo mais, todo mundo era voluntário. Faz poucos meses que eu consegui um edital do Condica, do Fundo da Infância e Adolescência, para conseguir uma verba para pagar uma parte da equipe. E aí, mesmo assim, é algo para falar assim, olha,
realmente eu estou fazendo para honrar porque eu não tenho como fazer diferente, né? Por mim eu gostaria de pagar muito mais para todos eles, mas eu não tenho condição, porque é uma associação. A Associação Gabriel Costa Coelho é uma associação sem fins lucrativos que nós dependemos de doações, de eventos que nós fazemos, é assim que nós mantemos a casa. Porque a casa é uma casa alugada, né? Um aluguel alto. 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados de área. Então, grande, assim, é bem grande. De uma área dessa. Manutenção, sim, da casa, ela é muito alta. Mas a complexidade em relação aos profissionais que trabalham, sim, equipamentos, tudo isso. Então, assim, você chega hoje na Casa Biel, você tem muita coisa ainda para fazer. Cuidado, né? para colher. Exatamente. Nós temos muitas coisas ainda para fazer. Mas o maravilhoso é que o que nós já oferecemos já gera uma mudança muito grande. Isso que eu acho muito legal, muito importante. Então você imagina a hora que nós estivermos completos, né? Com toda a aparelhagem que necessita. Então aos pouquinhos a gente vai agregando. Cada uma delas, quando chega com uma lista, vira e mexe, elas chegam, sabe? Elas chegam assim, então, Andréa, eu preciso disso. Porque estou fazendo isso. E aí, eu vou te falar, eu falo, claro, a gente vai dar um jeito, com certeza. Elas olham para mim, teve uma, não lembro se foi a Grazi, que chegou e falou assim, Andréa, nunca fala não. Eu falei, mas eu não posso. Eu não tenho direito a falar não. Porque o que você está fazendo é para melhorar a qualidade daquela família. A minha função aqui é me virar para conseguir arrumar as ferramentas que vocês precisam. Imagina, por mim, eu já tinha transformado tudo, mas é que a gente tem que ter os pés no chão, porque não dá, são custos muito altos. Hoje a casa, nós estamos falando num custo para uma associação que é nova de uma certa forma, né? Porque nós temos 2 anos e meio de associação. Eu estou te falando num custo alto de mais de 45 mil reais. Como que você faz isso, André? Não sei. São eventos, são doações e sabe, não existe mágica, mas existe Deus que faz milagres ali naquela casa. E existe também sensibilidade, que as pessoas que estão certeza. ouvindo esse programa, que elas se sensibilizem Isso. E entendam que tem que investir em projetos sérios, tá? Que realmente estão fazendo a diferença, pessoas que são sérias, que fazem realmente porque amam, tá? Estão ali porque vivenciaram a situação, entendem da situação, e existem pessoas envolvidas que estão ali também vestindo a camisa. Com então, certeza. Que as pessoas se sintam sensibilizadas a poder ajudar o projeto. Até porque, infelizmente, né, é uma doença que só tem crescido. É uma pena. As pessoas falam assim, quando eu abri a casa, falaram assim, Andréa, não abre a casa para oncologia, abre para autismo. Porque você não vai ter paciente oncológico. O que você está fazendo é uma loucura. É só porque o Gabriel passou por isso? Eu falei, sim, é pelo que o Gabriel viveu. Outras crianças que eu vi dentro de hospital. Porque o que eu vi muito dentro do hospital? As famílias se dissolverem. Muitos pais abandonarem mães e filhos. Muitas mães abandonarem os filhos, deixarem para o conselho tutelar. Então eu vi tudo isso, eu presenciei tudo isso. Foram, como eu te falei, 1 ano e 8 meses dentro de 3 hospitais. Então você acaba conhecendo um outro universo, né? E ali o interessante da casa é que as pessoas têm se sensibilizado a auxiliar, porque infelizmente a doença tem crescido muito. É uma doença que alguns anos atrás, aqui em Santa Catarina, para você ter uma ideia, quando eu montei o projeto, fiz toda a papelada, porque é uma burocracia bem grande, nós temos tudo legalizado. A Casa Biel é totalmente aberta, é uma associação mesmo muito séria, que quem chega lá e precisar olhar, tanto desde a contabilidade ao restante, está tudo aberto, a gente não tem nada a esconder. Até porque eu não vou colocar o nome do meu filho em alguma coisa para fazer alguma coisa errada, né? Já começa por aí. Quem nos conhece sabe. E quando eu cheguei, que eu montei a casa, nós tínhamos os dados do INCA, que aqui em Santa Catarina, nem vou falar a nível de Brasil, aqui em Santa Catarina nós tínhamos cerca de 1.900 crianças em tratamento oncológico, sendo que Santa Catarina tem 5 hospitais oncológicos pediátricos. Hoje, nós temos mais de 2.500 crianças. Então, assim, se você parar para pensar que eu te falei que a associação tem 2 anos e meio, é muita coisa. Tem aumentado demais. Então, o que acontece? As pessoas acabam se sensibilizando um pouco mais porque conhece alguém, vê a dor,
não quero passar por isso. Teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu vim aqui para fazer uma doação, para ajudar no pedágio, para ser um voluntário, não importa. Tem N formas de você colaborar com a Casa Biel. Não é só financeiramente, né? Tem N formas que nós temos. Porque eu não sei se amanhã não sou eu que preciso. E vou te contar uma história. Tem um dos nossos atendidos lá, o Joaquim. Eu me emociono porque a tia dele me ligou. Eu tava... Praticamente tinha feito 6 meses que eu tava com a casa aberta. Porque a casa precisou passar por uma reforma, né? Quando eu aluguei, para poder ficar do jeito que tá, para que as crianças não tivessem nenhum problema para entrar ali. Que é um lugar que não pode ter poeira, não pode ter nada disso. Então, não tinha como eu estar no meio de uma reforma atendendo. E ela me ligou e falou assim, Andréa, eu ajudei na campanha do Gabriel. Ela foi a pessoa, ela é professora da Univale, da área de mestrado. A Suzy, ela vendeu 1000 camisetas na época da campanha do Gabriel, da campanha de doação de medula, dentro da Univale. Ela, assim, eu não a conhecia até 1 ano e pouco atrás, só mesmo, né, pelo telefone e tal, mas não conhecia. Ela me ligou e falou assim, eu preciso falar com você, eu preciso ir até a casa. Eu falei, vem, pode vir, imagina, né, tô aqui. Ela falou, depois do que eu vivi com vocês na época da campanha do Gabriel, eu lembrei dos sintomas principais, que é febre, sudorese, a criança fica muito pálida, pode ter manchas roxas no corpo, tem uma série de, como a gente fala assim, os gânglios que ficam inchados, tem alguns sintomas que são muito clássicos e quando você percebe que estão todos juntos, é preocupante, tem que correr. Porque é o que as pessoas me falam, tá, André, deu febre, eu vou correr, é câncer? Claro que não. Mas se você percebe que tem uma junção, tenha mais atenção, né? Infelizmente, a gente tem que se preparar, até porque se você tem um diagnóstico precoce, você tem a cura, se torna muito mais fácil. E o sobrinho dela, o Joaquim, que tá lá com a gente, ele foi descoberto que ele tava com leucemia. Ela me ligou e falou assim, olha, o Joaquim tá no hospital, tá lá em Florianópolis, eu preciso que você me ajude. Porque a mãe dele tá desesperada, tá toda a família. E aí? Eu falei, não, nós estamos aqui para isso, com certeza. O Joaquim tá maravilhoso, terminou o tratamento dele, tá em remissão, né, que é o pós. Que bom, que ótimo. Tá lá, deixa a gente quase doido. Joaquim tem 14 anos, maravilhoso. E assim, é muito legal, sabe, você ver que você pode retribuir algo que fizeram por você. Então, a Casa Biel, ela é um propósito, realmente, que o Gabriel deixou de amor. Principal, você desde a porta que você entra, o principal requisito que a gente pede na casa, você tem que entender o que é o amor ao próximo. Porque esse é o melhor. Senão não adianta. Você pode cansar em fazer fisioterapia, em fazer fono, em fazer psicologia, em fazer até a própria professora. Se não tiver amor no que faz, não vai adiantar. Porque é uma área muito pesada, mas que lá dentro se torna leve. Você não vê criança chorando, você vê criança brincando. Você vê mães conversando, sentando à mesa num horário de lanche, na hora de manhã, que nós temos um horário, à tarde também, e conversando e rindo, falando de outras coisas. Por quê? Porque o ambiente te proporciona isso. Para que elas cheguem em casa e percebam na família dela que está tudo bem. É câncer? É, mas vai passar. Andréa, você tem como ter certeza que todo mundo vai ser curado? Não, já perdi 3 crianças. Infelizmente. Quando chegaram, elas estavam muito debilitadas. Mas faz parte. Né? Cada um de nós veio com uma missão. E eu entendo que quando você conclui a sua missão, o que você vai ficar fazendo aqui? É lindo isso, saber que você fala sobre missão. Nós realmente termos uma missão. E a missão do Gabriel, aquela criança maravilhosa que com 12 anos descobriu que estava com leucemia, os pais descobriram. O corpo dá os alertas, né? Uhum. Esses alertas, a gente... Gostoso você até mesmo mencionar como você o fez. E te procuraram até mesmo para poder perguntar. Com porque certeza. você vivenciou. Sim. E com 14 anos ele deixou você.
E agora você é uma mãe. Qual o período entre o falecimento do teu filho até a abertura da casa? Olha, esse ano, na realidade, fez 7 anos que o Gabriel faleceu, né? Até a abertura da casa estava ali com 5 anos e pouquinho, né? Que ele havia falecido. Então, no início ainda me falaram assim, será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir viver aqui dentro? Conseguir vivenciar tudo isso? Todo dia, André, vendo tudo isso todo tempo, vai ficar... É diferente quando você está curada, quando você entende o que é um propósito. É bonito você falar sobre cura, sabia? É Cura totalmente. interior. Porque se eu não tivesse curada, eu estaria sofrendo e não conseguiria fazer o que eu faço. André, você não sofre? Sofro. Choro. Nunca li. Porque eles não precisam disso. A pessoa que está passando por, seja ela a doença que for, ela não precisa de piedade, ela precisa de compaixão. Então ela precisa do amor. Ela não precisa que ninguém olhe para ela, ai, tadinho, tá com câncer, tá sem cabelo, olha como tá pálido. Nós odiávamos quando falavam isso. O Gabriel, você não tem noção do desespero que dava nele, ele não queria nem ficar perto dessas pessoas. Por quê? Você não é diferente de ninguém. É uma doença que vai passar. Na realidade, como eu te falei, se nós conseguirmos um diagnóstico precoce, a cura é muito mais rápida. Eu percebo pelo Joaquim, olha só, como a tia dele percebeu, né, foi mais rápido, ele conseguiu chegar no hospital a tempo, conseguiu fazer um tratamento. O Joaquim, ele teve muito menos problemas do que qualquer outra criança que eu percebo ali. Por quê? Porque eles conseguiram correr mais rápido, eles foram mais rápidos no diagnóstico. E eles tiveram você, que praticamente deu uma referência, que realmente ela deve ser muito grata, tá? Aquela conversa que ela teve, e muito mais de ter vendido aquelas 1000 camisas. Não, porque ela foi agraciada com a condição de ter o teu contato e você realmente poder passar para ela realmente, o conhecimento que você tinha em relação àquilo que você viveu. Na realidade, hoje a gente tenta estudar cada vez mais, né? Tenta auxiliar, tenta ter vários contatos para poder auxiliar essas crianças, essas famílias. O meu papel na casa é esse, facilitar caminhos, agilizar processos, porque, infelizmente, nós temos sim uma saúde que você consegue, né, ter um tratamento, porém, é tudo muito moroso. Você não pode, nem criança nem adulto, acabou de receber um diagnóstico de câncer, você vai esperar 60 dias para uma consulta? Inclusive, não tem esse tempo. Inclusive, no período da doença, o Gabriel acabou adquirindo AVC isquêmico, se não me engano. Sim, ele teve isquêmico e hemorrágico. Então, ele que teve foi os dois. que fez com que ele ficasse mais debilitado em relação a perder alguns movimentos. Sim. E olha que interessante, acreditar na recuperação, acreditar realmente, ter aquela fé interior de falar, puxa, vai dar certo, tá? É isso que faz com que o ser humano, que nos motive. Sim. E você, como mãe, em um momento você perdeu a esperança e você persistiu. Não importa se lá na frente a vida nos surpreende com, às vezes, uma decisão que nós não gostaríamos de passar por ela. Mas você acreditou, tá? Que o que você pudesse fazer naquele momento como mãe, Sim. você pudesse fazer como pessoa, como ser humano, você fez, você deu o teu melhor. E você ainda dá o teu melhor. Você e o Júnior. Eu e o Júnior, a gente fez tudo o que nós podíamos e o que não podíamos. A gente tentou até levar o Gabriel para fora do país para tentar outros tratamentos. Mas aí ele não foi aceito, né? Porque tem todo um mundo de regras quando você sai do país, então você tem que ser aceito em outros tratamentos. Um mundo de regras para abrir uma casa de auxílio a crianças, um mundo de regras para tantas coisas. Infelizmente existem muitas complicações para algo que deveria ser tão fácil, né? Quem está nos ouvindo também puderem auxiliar as pessoas sérias que querem fazer trabalhos sérios, é interessante que seja revisto isso para facilitar trabalhos que realmente venham de encontro à necessidade de outras pessoas, que venham ajudar, trabalhos que realmente venham dar qualidade. Não é ninguém está promovendo cura aqui, ninguém está falando que a pessoa vai ser curada, mas a qualidade a pessoa precisa dela. Como a gente Deixa cada um com o seu, né? Os médicos com a sua responsabilidade, o hospital com a tua responsabilidade. Com certeza. Mas vocês. Nós temos um lema que é viver um dia de cada vez. Nós aprendemos a viver com o Gabriel um dia de cada vez. Quando nós chegamos em São Paulo, a médica falou, olha, o caso dele é muito grave. Nunca tive
criança, né, a médica dele em São Paulo tinha mais de 30 e poucos anos de profissão, ela falou assim, na minha carreira nunca tive uma criança com leucemia que teve AVC. Então a situação dele é muito séria. Nós vamos aprender a viver um dia de cada vez. Só que ela não imaginava que nós íamos viver um dia de cada vez mesmo, né? Então eu e o Júnior, o que o Gabriel sonhava, a gente dava um jeito de resolver. Até andar de kart sem enxergar, ele andou. Sabe? Então assim, por quê? Porque você vê a importância que é realmente você viver um dia de cada vez. Fábio, eu falo assim, olha, se todos nós, não precisa estar doente para viver um dia de cada vez, nem a gente sabe se está aqui amanhã. Essa é a realidade. Nem nós sabemos se nós estaremos. Você não precisa estar doente para acontecer alguma coisa. E o que você deixou? Qual foi a tua marca? Eu não quero ser lembrada, a Andréa que, nossa, ela sofreu tanto. Não, pelo menos ela conseguiu ajudar alguém. Isso é o mais importante, sabe? Conseguiu fazer alguma coisa por alguém. Porque eu não vejo outro sentido para a vida, senão auxiliar. Gente, o servir ao próximo com amor é a melhor coisa que tem. É você conseguir. Essa semana eu atendi um caso que a minha maior felicidade foi conseguir encaminhar aquela criança para um hospital que muitas vezes o sistema ia levar muitas semanas e ele não podia mais esperar, sabe? E eu consegui ali, em questão de 5, 6 telefonemas. Destrava a burocracia, destrava. É isso aí. Sabe, em questão de alguns telefonemas, claro, a situação era muito grave, nós vamos conversando, vamos tentando explicar. Eu olhei, aquilo ali pra mim eu ganhei, não foi o meu dia, eu ganhei assim o meu mês inteiro. Porque eu falei, tomara que tenha dado tempo. Porque se nós conseguirmos agilizar isso, você consegue ver uma criança daqui a pouco lá como um adolescente, daqui a pouco tá na faculdade. Eu não vou ver meu filho na faculdade. Mas eu quero que os outros vejam. Esse é o meu maior presente. Saber que as famílias têm condições de continuar. E você também teve, você e o Júnior, com o projeto Casa Biel. Sim. Teu filho não fez uma faculdade, seu filho fez muito mais que uma Com faculdade. certeza, o que o Gabriel... O nome dele hoje... É o que o Gabriel fez em 1 ano e 8 meses, eu posso trabalhar a vida inteira que eu não alcanço. E o que você está fazendo, vocês estão fazendo juntos. Esse projeto, pode ter certeza que está fazendo uma grande diferença na vida de muitas pessoas. E não tem como não se emocionar, não tem como não sentir realmente, entendeu? E o gostoso é quando você falou lá, vamos conversar um pouquinho sobre as questões do kart, o que mais que ele fez nesse período aí? O Gabriel, ele andou de skate. Mãe, eu quero isso, mãe. Olha, era aquilo, né? Porque como ele ficava poucas vezes futebol, fora... ele jogava antes. Já jogava antes. Então, assim, ele era flamenguista, amava futebol, era a vida dele. Eu não posso me manifestar, que não se dá problema, mas fazer o quê? Então Eu não sabia torcer. Aí você conversa com o Júnior, que futebol é com você, não é comigo. Mas ele amava futebol. Então, assim, quando entraram os jogadores durante a campanha de doação de medula para divulgar o que é a doação de medula, que é algo tão simples, porque para quem doa é algo muito simples. Para quem recebe é que o corpo vai ter que aguentar toda a transformação. Rejeição. Né? Porque pode vir ter uma rejeição, tem doença do enxerto, tem N formas que pode acontecer. Mas para quem doa, em 24 horas você está trabalhando. Você não tem nada. A tua medula em 48 horas ela está produzindo, ela está totalmente refeita. Então assim, você não... Imagine, você pode ter salvo, né? Pode salvar uma ou mais vidas, muitas vezes. Então, naquele período, aí para o Gabriel, né, os jogadores de futebol mandaram várias camisetas. Teve uma empresária que nos auxiliou, maravilhosa. Ela é amiga, até hoje nós a conhecemos, né, se tornou uma amiga. E ela é empresária de vários jogadores. E na época ela falou assim, olha, eu vou dar a minha coleção de camisas para o doador do Gabriel. Então, vamos startar essa campanha para ver se movimenta mais ainda. Então, assim, tanto que na casa, quando você for lá, você vai ver que tem algumas camisetas que estão penduradas, porque eu não pude conhecer o doador do Gabriel, porque uma das regras do Redome, se o paciente não resiste, não pode conhecer.
Porque depois, quando o paciente resiste, depois de 1 ano e meio, eles fazem, né? Eles entram em contato com ambas as famílias para ver se querem se conhecer. Se ambas concordarem, ok. Se uma falar que não, então é não. Eu tentei tudo. Tentei negociar de todas as formas, porque eu queria conhecer o doador do Gabriel. Não só para entregar as camisetas, mas para agradecer de verdade. Porque o que ele fez foi maravilhoso. Nem ele sabe. Não, não sabe. Nem vocês sabem, Não. nem ele sabe. Não, eu sei que ele ligou realmente, depois de uns meses, para o Redome para descobrir se a pessoa, porque ele não sabe se é criança, se é adulto, quando você vai doar, você não tem noção do que é. Só explicaram para ele, porque ele perguntou, né? Ele chegou a perguntar porque existem 2 formas de você doar medula. Uma pelo um catéter normal, pela tua veia, ou por uma punção, que é feita ali nessa parte do osso da bacia, que ali vem totalmente pura, né? É diferente do que você fazer pela parte sanguínea. E ele só fez essa pergunta, ele falou assim, a pessoa que vai receber, ela precisa como? Aí eles falaram, é um adolescente, coisa que geralmente eles não falam, é um adolescente e se você puder fazer direto pela medula, vai ser melhor para ele, porque ele está numa situação muito grave. Então ele escolheu. Ele fez justamente, no dia chegou lá a medula, que a medula, todo mundo acha, muitas vezes quem não conhece, acha que é um órgão. Ah, eu vou ter que tirar um órgão meu para dar para a pessoa. Não, né? A realidade, a medula, ela corre dentro dos nossos ossos, então assim, é um líquido, é como se fosse um sangue, na realidade. A coloração da medula, ela não é vermelha como uma bolsa de sangue, e sim, ela é bem uma cor goiaba, assim, porque eles tiram, né, tiram muito da hemácia e tal. Então, tanto que no dia que o Gabriel recebeu a medula dele um dia antes do aniversário dele. Foi o presente de aniversário dele, dia 9 de julho. Ele recebeu, e eu lembro que ele estava muito ansioso, e era aquilo, né, você não sabe o que esperar. Aí, quando chegou, o médico chegou com a medula, ele olhou, é só isso? Ele falou, é assim? É só essa bolsinha aí vai me curar? Essa bolsinha tá cheia de células maravilhosas. Porque o Gabriel ficou 11 meses sem enxergar. E depois que ele passou a enxergar, se tornou um pouco mais complicado. Porque quando ele teve os AVCs, ele também perdeu a visão. O que acontece? Quando você não tá vendo, você cria na tua cabeça. Então, quando nós chegamos em São Paulo, porque aqui em Santa Catarina, os hospitais têm alas, né? Tem algumas unidades dentro do hospital que é de oncologia, de cardiologia, de nefro e assim vai. Lá em São Paulo, nós ficamos no GRAAC. E lá é um hospital inteiro oncológico. Então, você vê tudo. Você vê cabeça, você vê braço, você vê perna, você vê todas as situações que imagina-se que o câncer pode atingir. Então, ele estava sem enxergar. Aí, o que a gente contou para ele? Você está dentro de um hospital, é uma nova etapa, porque nós precisávamos fazer a parte da medula. Aqui em Santa Catarina, nós não temos transplante de medula para criança, então você tem que sair daqui para conseguir fazer o transplante. Então, é Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, são esses lugares que tem. Aí ele falou, mas como é aqui? Então, você fala, né? Ah, é tudo colorido, existem muitas crianças, ele escutava muito, porque aí a audição ficou mais aguçada. Mas eu não ia falar, olha, a pessoa que está do teu lado está sem perna. Porque eu não precisava fazer isso. Porque além de, você imagina, você já está sem enxergar. E você não tem ideia do que está perto de você. E você começar a falar das debilidades, não tem necessidade. Então ele tinha uma ideia na mente dele, foi criada uma ideia. Mas ele sabia que ele estava num hospital oncológico. E que todo mundo que estava ali estava fazendo tratamento. Quando ele voltou a enxergar, ficou mais complicado, porque aí ele viu a realidade. Ele viu o quão duro é, o quão difícil é você ver uma criança. Não é, o cabelo é o de menos. Mas muitas vezes ela quer andar, ela não tem mais força. Ela precisa de alguém para poder caminhar, porque ela já está sem a perna, então ela está num processo de reabilitação. Ou muitas vezes perdeu o olho. Então ele enxergou tudo isso. Ali foi o choque de realidade. Então, se antes a gente já vivia, né? Foi andar de kart, foi
foi tentar jogar bola, foi no Ibirapuera, que estava em São Paulo, andava lá, andava de skate, tentava dentro da situação, porque ele precisou de muita físio para voltar a caminhar, então ele caminhava, mas não da mesma forma, né? Realmente, até porque quando ele conseguia melhorar bem, que ele estava mais forte, estava caminhando melhor, já estava tudo melhor, vinha a quimioterapia, derrubava tudo de novo, então você começava todo o processo de novo. Porque a quimio debilita muito, né? Infelizmente. Deixa muito fraco durante o processo, depois que você vai conseguindo melhorar em força. Então, com isso, ali, por isso que eu te falei que a piedade é muito ruim. Muito ruim você ter dó das pessoas. Porque a pior coisa que existe é você chegar num lugar, a pessoa levantar e te olhar com uma cara horrível. Nós chegamos no shopping com ele e foi no dia que ele estava enxergando porque ele queria um tênis. Amava tênis. Tênis e chuteira era a vida dele, né? Imagina, jogador... Então imagina a situação. Aí ele falou assim, não, eu quero comprar um tênis. Eu falei, vamos comprar um tênis. Vamos, a gente compra tênis, faz qualquer coisa, a gente vai fazer qualquer coisa para tirar um sorriso. Porque dói, é difícil. Você saiu do teu meio, você não tá mais com os seus amigos, né? Você tá tendo que criar uma nova relação em tudo, então é difícil. Então o pai e a mãe acabam fazendo tudo o que pode e o que não pode. E fomos no shopping. E naquele dia, estávamos passando pelo corredor para entrar numa loja, passou uma criança, pequenininho. Ui, que menino feio, ele é careca, olha só, ele tá numa cadeira de rodas, gritando. O Gabriel, na hora, fechou a cara, eu só olhei e falei, ai meu Deus. Eu falei, bom, eu e o Júnior, a gente fingiu que não escutou, porque era uma criança, né? Ele na hora ficou, eu quero ir embora. Eu falei, não, você não vai embora. A gente vai comprar o teu tênis, que nós viemos para comprar o teu tênis. Mas, eu falei, Gabriel, você vai se preocupar com o que uma criança pequena tá falando? Mas eu tô enxergando. Eu falei, e daí? Eu falei, qual que é o problema? Aquela criança, ela não teve instrução para entender o que é você olhar para o outro com amor e não com isso. Então, acabou. Dá uma diferença. Entendeu? Dá uma diferença. Então, entramos, fizemos a compra, o vendedor brincou um monte com ele, porque viu que ele ficou muito abalado. E o Gabriel sempre foi muito amoroso. Sempre. Para você ter uma ideia, quando eu falei para você que ele não enxergava, no hospital, ele escutava as crianças chorarem, quando nós estávamos na quimioteca. E a quimioteca lá tem mais ou menos 50 e poucos poltronas, né, que as crianças vão fazendo durante o dia, quem não está internado. E ele escutava chorar, ele falava, mãe, tá chorando há muito tempo. Vai fazer alguma coisa? Eu falava, eu não posso ficar andando de um lado pro outro, elas vão brigar comigo. Por quê? Porque como eles estão com a imunidade baixa, as enfermeiras, os médicos não gostam que você fique transitando, porque você pode acabar passando bactéria de um pro outro. Então, realmente, eles têm razão. Mas você tá lá dentro 24 horas. Você chega uma hora que você não aguenta mais, você vai andar. E ele ficava, mãe, por favor, olha esse choro de desespero. Eu falava, tá bom, Gabriel, eu vou. Aí eu já avisava pra enfermeira, eu falava, ó, é ele, tá? Ele tá me mandando ir, então nem adianta brigar. E realmente, ele sempre foi muito amoroso. Sempre. Então, não tinha como nós não termos esse olhar pelo próximo. Nós já tínhamos com isso, ele muito mais. Imagina o choro dele ecoando dentro do teu coração, da tua mente. Mãe, tem uma criança chorando, não vai fazer nada não? Casa Biel. Mãe, tem uma criança chorando, e aí? Isso esse aí. Choro, com certeza te incomodou. E até aí. hoje te incomoda para você poder fazer o bem. Com certeza. Para ter filhos que vocês acabam, de uma certa forma, adquirindo, né? Ali não são todo filhos mundo, né? filhos genéticos, mas são filhos de coração. São filhos de coração. Você adoção, pega tudo. Adoção voluntária. Você pega tudo pra você de uma certa forma, e o melhor ali é que todo mundo se torna mesmo família, né? Porque é aquilo, o teu filho não é... Você não fica enciumado, não é? Como eu brinco com elas. Eu falo assim, gente, vocês não têm ciúme. Não, André, de você não, porque você faz mesmo pra cuidar deles. Elas me ligam, as mães me ligam, tem meu telefone, me ligam a hora que precisa. A propósito, qual seria... Eu queria aproveitar um momento para você passar... Passa o telefone, vou primeiro passar o endereço da Casa Biel. Sim, a Casa Biel ela fica na Rua Brusque, 1205, ao lado do Posto Presidente, bem próximo à Univale. Eu tô na avenida principal ali que vai pro Hospital Pequeno Anjo. Tá bem centralizado. Na cidade de Itajaí. Na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Né, o nosso telefone para quem precisar de qualquer informação, precisa de um auxílio de alguma forma,
né? Nós temos assistente social lá também para estar cuidando dessa área. É o 47999144995. Esse é o WhatsApp. Então, assim, é só entrar em contato que nós também podemos ver o que a gente pesquisar pode. na casa, é só você pesquisar também no Instagram. Sim, que é a Casa Biel. É Casa_Biel, né, que está Biel. no Instagram. Nós temos o site, que é o casabiel.org.br. Ali também você tem todas as informações. E estamos aí, né, para fazer o que for. Isso que é importante, tá vendo? Sua disponibilidade, realmente amor ao próximo e saber que está aí para servir. Isso que é gostoso de tudo isso. André, nesse processo todo que vocês viveram, alguma coisa, eu sei que você até comentou a questão da menininha de 45 dias que teve que mudar a estrutura. Mas situações que você vivenciou que realmente teve um momento que a gente chega e fala bem só, poxa, não é fácil. Não é só na parte financeira, mas também a questão da equipe que hoje está com você, que trabalharam de forma voluntária. Sim. Mas aquele momento mesmo de você chegar para o Júnior e falar, Júnior, não sei, será que a gente está fazendo certo? Assim, ó, hoje, uma parte da equipe é remunerada e outra é voluntária, né? Mas eu vou te falar que a equipe não é o meu problema. Qual foi o meu problema ali que me fez repensar? Te faz repensar, mas ao mesmo tempo você volta para a realidade, né? Nós passamos alguns problemas muito graves na casa. Mãe. Bem isso, olha lá. Mãe, tá chorando, vai fazer o quê? É isso aí. Porque nós alugamos uma casa que ela estava muito depredada, estava muito tempo parada. Então nós precisamos fazer uma reforma muito grande na casa. Então você imagina uma casa que ela é toda, entrou uma arquiteta no projeto conosco na época, uma doida igual a nós, assim, que ela também perdeu uma filha com 16 anos. E aí ela falou assim, eu sou arquiteta, né, eu vim aqui, quero entender o que vocês querem, eu vim para ajudar, eu vou dar o projeto da casa. Eu falei, você não tem noção do que é a casa, né, você não tem noção do tamanho dessa casa. Ela falou, não importa. Eu falei, mas você sabe que é uma associação e que nós dependemos de doações para conseguir estruturar isso aqui. A gente vai dar um jeito. Ela jogou lá num grupo de arquitetos e eles conseguiram. Então a casa, ela tem um design de biofilia. Design biofílico, que eles falam. Que é o quê? Toda essa parte de cores, o sentido de cada cor. Então você imagina uma casa que ela foi toda projetada dentro da situação que nós estávamos, né? Por que eu falo? Porque assim, eles me trouxeram um projeto. Tava legal, lindo! Eu chorava em cada cômodo que eles me entregavam. Mas como é que eu vou executar isso? Porque eu falei assim, eu sei que arquiteto é maravilhoso. Tá vendo porque ela fala para a equipe, a gente vai dar um jeito. Eu sei que arquiteto é maravilhoso, mas realmente, né, tudo é muito caro, a gente sabe disso. Imagina numa associação. Aí você imagina a casa toda pronta, todo mundo trabalhando, tudo funcionando, de repente o telhado dá um problema grave e você vê a casa toda inundada, estragando tudo. Você tendo que parar os atendimentos, porque aquelas crianças não poderiam estar ali. Você acordando, mal dormindo na realidade, porque cada chuva que dava você já acordava na hora, corria para casa para poder tirar água, para poder... Eu tive 2 piscinas no meio da casa, para você ter uma ideia, de água que caía. Telhado danificado. Ali nós tivemos que fazer o telhado inteiro da casa, uma casa de 300 metros quadrados, só a parte do telhado ali, né? Tirando as outras. Que aquilo ali foi uma coisa assim que me deixou muito abalada. Não porque, André, mas é material, não é isso. Mas eu tive que ficar quase 2 meses sem poder atender. Aquelas crianças deixaram de fazer fono, de fazer físio, porque a casa estava destruída. E eu não tinha condições para conseguir montar a casa de novo. Então ali foi aquele momento que eu pensei, eu falei, será que eu estou fazendo certo? Mas aí ao mesmo tempo... Você olha e fala assim, não, isso aqui eu vou dar um jeito, isso aqui tem como dar jeito, a saúde deles não. Então isso aqui a gente vai dar um jeito, vai resolver, se vira, levanta empresários, vamos levantar doadores que consigam nos auxiliar para poder arrumar. E foi assim. E eu sei que 1 mês depois nós estávamos com a casa toda pronta, todo mundo trabalhando a 1000 por hora, fazendo tudo e estamos aí. Esse foi o momento mais difícil, eu acho, porque como a gente fala, precisa de recurso, não é fácil, não é fácil. Nunca imaginei ter uma associação, sempre trabalhei em empresa,
né? Hoje eu vejo que tudo que eu aprendi a minha vida inteira, eu estou executando. Nunca imaginei isso, mas realmente sim. Desde planejamento, a parte financeira de correr atrás da onde você não sabe aonde, mas você tem que levantar recursos para poder pagar as coisas, sabe? A gente tem feito isso. Mas o mais difícil que uma associação tem, qual é o problema maior? Quando você não tem apoio das pessoas, em termos do que eu quero te dizer. Andréa, lembra que lá atrás eu te falei assim, para que você vai abrir a casa para câncer? Abre para autismo. Câncer não tem. No dia que me falaram isso, eu falei assim, então, câncer não tem porque você não está vendo. Porque não é falado. Porque o câncer é caro. O autismo, ele não mata, mas o câncer mata. Eu falei, eu não vou abrir para autismo porque tem milhares de casos aí fazendo tudo que eles fazem. E eu acho maravilhoso o trabalho e acho que tem que continuar assim. Agora, ninguém quer ver o outro sofrer. Então é mais difícil, né? E cada um Deus traz um projeto diferente. Cada um, e tem que ser, e tem que ser diferente. Não tem como. Então, assim, nesse momento, por que eu tô te falando isso, Fábio? Porque, assim, as pessoas, em vez de elas te auxiliarem a fazer com que chegasse a informação naquela pessoa que precisa, não precisa, não vou falar. Não vou propagar. Não precisa disso. As pessoas vão descobrir. Cada um tem uma experiência diferente. Exatamente. E a tua experiência foi com seu filho, você vivenciou de fato. Então, assim, hoje eu tenho, né, os 3 hospitais próximos, eles são parceiros. A gente tenta propagar a Casa Biel o máximo que nós podemos nas redes sociais, onde nós vamos, né? Eu dou muita palestra em escolas sobre os sintomas do câncer infantil, desde as crianças dos pequenininhos. Muito bom. Que ainda eles falam, mas vocês não assustam as crianças? Não, porque tem todo um lado lúdico que você explica para a criança o que é o câncer, justamente. A aceitação também é diferente, a criança poder entender, para não acontecer igual aconteceu naquele shopping. Exatamente. A desinformação daquela criança. Tudo. Isso e assim, então assim, nós fazemos todo um trabalho, sabe, por trás também, isso em empresas, tudo isso para divulgar, porque nós precisamos fazer com que o diagnóstico precoce aconteça. Andréa, uma conta bancária, quem queira auxiliar, Sim. Passa o teu número. A gente pode telefone. passar o Pix também, Muito né? O bom, telefone. Pix, sim. O telefone, como eu falei para você, né? O WhatsApp. Quem precisar conversar conosco é só entrar em contato. Vamos repetir então? Que é o 4799. Não. Viu? Ó, já fiz errado. Tranquilo. É 47 999 14 4995. E o Pix da casa é o CNPJ, que é o 41 760 507 0001 20. Que esse aí é o CNPJ da casa. Nós vamos ter depois aqui embaixo na tela, Sim. Tá, para poder auxiliar. Legal. Esse projeto maravilhoso que com certeza move o coração da gente, tá? Não é só você que está motivado, mas também nos sentimos emocionados. Toda a determinação sua, tá? Do teu esposo Júnior, da família, de todos que trabalham, tá? A Cíntia que te acompanhou hoje aqui e todos mais que fazem parte, que vivenciam realmente esse projeto maravilhoso. E que você possa brilhar cada vez mais, André. Eu queria que você deixasse então uma mensagem para as mães que estão vivendo o que você viveu. Sim. Tá? Sei que tem muita gente ouvindo a programação e muita gente precisando às vezes de uma palavra de ânimo para serem futuros idealizadores, mantenedores, para realmente entenderem que a gente veio nesse mundo para uma missão. Com certeza. E essa missão cabe cada um entender, descobrir qual é a sua. Sim. E dar o seu melhor. A missão, olha, eu deixo para cada mãe, né? Cada mãe que está passando, cada pai, que eles não percam a fé nunca. Porque o principal é o amor. Se você tem amor, você consegue transformar qualquer situação. E não cabe a nós entender o final, mas sim o processo. Que consiga fazer passar pelo melhor processo, a melhor forma, do lado do seu filho, do lado da sua família, porque isso é o que importa. O restante, as coisas acontecem. Mas que elas nunca percam a fé e tenham amor em tudo que elas façam. Que é assim que transforma. Maravilhoso, André.
Obrigado, tá? Obrigada, Obrigado eu que por te agradeço. receber, foi muito bom. Eu Esse que beijo no Corujão Mar agradeço. Azul. Muito bom poder ter conhecido essa pessoa maravilhosa que é você, tá? Teu esposo também. Um abraço, um beijo no coração a todos que trabalham com você, todos que te auxiliam, te ajudam, seja direto ou indiretamente. Quem faz, faz porque aqueles que não querem aparecer, fazem porque sabem que o maior galardão que tem realmente a gente é receber a gratificação de saber que está fazendo algo em prol de certeza. pessoas. E amar pessoas sempre é o melhor. Com certeza. Andréa, muito obrigado. Nós vamos Eu que despedir hoje do agradeço. Corujão Mar Azul, vamos estar passando agora um vídeo falando um pouco sobre o seu projeto, sobre a Casa Biel. Legal. Nos comprometemos também a estarmos lá, gravando um vídeo dentro da casa, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E hoje pode ter certeza que, como a corrente do bem, nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Que bom, que bom. E quem ganha com isso são todos, tá, que estão vivendo o que você viveu. E com certeza você também e o seu esposo, quando vocês fazem isso, recebem uma recompensa tremenda, tá? De poder viver de novo, poder enxergar tudo que o teu filho simbolizou, o que ele simboliza e poder realmente externar esse carinho. Muito obrigado. Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade, né, e que consiga chegar onde precisa, porque as pessoas precisam ser felizes. Com certeza. Esse é o principal. Andréa, Obrigada. muito obrigado. Obrigada, Tá? tá? Corujão Mar Azul se despede. Aquele abraço, tamo juntos e fiquem com Deus. Acabou.